Existe um livro recente sobre Mianmar, cujo título é Vivendo em Silêncio. E ele conta a história desse país como a história de um governo militar que usa a imposição de uma moral budista para continuar no poder e controlar sua população. O budismo é uma religião majoritária só em 6 países do mundo inteiro, e eles todos dividem fronteira entre si e formam uma só grande região com semelhanças culturais. E esse princípio de viver em silêncio, entre aspas, é um jeito adequado de definir a virtude da sua população, mas também a sua maldição. Porque o budismo tem como fundamento principal o autocontrole, a compaixão e a sabedoria. Ele é uma religião focada em transformação interior, em não violência e em contemplação da realidade. Só que nos países onde ele é uma religião majoritária, calhou de governos militares aproveitarem esse caráter pacífico da população para fazer a festa e tomar tudo para si. E esse é o caso de 4 dos 6 países budistas: Camboja, Tailândia, Mianmar e Sri Lanka. E eu não vou considerar isso como um acaso. E lá vai porque todo esse papo de budismo é importante para a gente entender a música underground em Mianmar. Porque se o budismo é sobre viver em silêncio, o punk e o hip hop são o exato oposto. E a primeira coisa que eu ouvi do vocalista de uma banda punk chamado The Rebel Riot sobre essa subcultura dentro de um país oficialmente budista foi a seguinte: a população geral nem estranha os punks pelo jeito que eles se vestem ou por não se conformarem aos códigos de conduta dos cidadãos respeitáveis. Eles estranham o fato de eles expressarem sua raiva em público. O problema para eles é um problema de temperamento. Porque não existe nada mais reprovável para um birmanês médio do que gritar em público e criticar as autoridades, sobretudo se você é jovem. Não se espera de um budista que ele expresse seu ódio e revolta, mas que ele controle seus sentimentos. E o budismo do Rebel Riot é um budismo punk, dizem eles. É uma transformação que tem surgido de uma geração que já cansou da situação do seu país e que está alterando a sua cultura de dentro para fora. Eu vou falar sobre uma geração de músicos que quebrou as regras não escritas daquela sociedade e resolveu transformar a arte numa expressão de revolta contra a classe sacerdotal e também contra uma junta militar que está estragando a vida daquele país numa ditadura brutal que já dura mais de 70 anos. E militares possuem tudo por lá. Grandes empresas mineradoras, bancos, o agronegócio e tal. Então, se você trampa e vive em Mianmar, não tem grandes chances de você evitar pagar imposto para a junta militar. Eles são donos do governo, eles são donos das empresas. E como eles chegaram a essa posição de poder, é uma história que eu vou tentar resgatar aqui no começo do episódio. Então, diferente do último episódio sobre o punk na Indonésia, esse vai tratar muito mais de história política, porque o nosso caso aqui é especial. Mianmar é um país único no mundo que vive uma guerra civil desde a sua independência, onde o punk rock, o hip hop e qualquer forma de resistência cultural é um lance totalmente proibido. Então não é raro de músicos serem sequestrados e desaparecerem por força de ação do exército. Em plenos 2025, as pessoas morrem por escrever música. E por isso é difícil você gravar álbuns lá e passar pra frente. A internet é uma coisa monitorada pelo Estado. Então tudo que eu consegui de discos e vídeos e reproduzo aqui foi resultado de meses de pesquisa e eu vou apresentar deixando o link de tudo. Só que o objetivo é primeiro de conscientizar como nossos manos do outro lado do mundo estão vivendo e só em segundo lugar divulgar bandas específicas.
Mianmar se chamava Birmania, ou Burma, em meados de 1950, e tratava-se de uma colônia britânica que amontoava vários grupos muito diferentes de pessoas, de várias religiões, línguas e culturas. E onde os britânicos enfiaram suas patas, eles deixaram conflitos étnicos. Foram eles, por exemplo, que concederam, entre aspas, o território da Palestina para os judeus europeus no começo do século XX e deram início ao conflito étnico sem fim naquela região que você vive vendo no noticiário. E em Mianmar eles fizeram algo muito parecido. Eles declararam um país bem grande sem unidade como um só território, contendo povos muito diferentes, com interesses diferentes e falando suas línguas próprias. E boa parte daquela região do país é formada por selvas e montanhas, e nem os colonizadores conseguiam de fato entrar nos territórios das margens. Então, por séculos, essa maioria da população da Birmania inglesa vivia existências anarquistas, sem usar dinheiro, em comunidades espontâneas livres de impostos ou de regras estatais. Eles criavam as próprias regras e assim viveram por um tempão. Eu fiz um vídeo imenso sobre a tal da região anarquista de Zomia, eu deixo nos cards para quem quiser conferir. Só que, no final das contas, eventualmente essa colônia conseguiu formar um exército e chutar os rabos dos britânicos com o auxílio do Império do Japão, numa guerra que durou uns 3 anos. Em 1945, essa colônia se declarou como um país só, unificado, e como todo Estado nacional, ela se esforçou para impor uma só identidade nacional, uma língua e constituição oficiais e os seus próprios símbolos. Isso, de fato, fazia sentido para o pessoal que morava na capital Yangon, que é uma cidade grande como qualquer outra, só que fazia pouquíssimo sentido para os cafundós montanhosos habitados por populações autônomas que tinham suas próprias línguas e viviam suas próprias existências. E como a gente vai ver, desde os tempos da Birmania independente até o Mianmar atual, a treta entre grupos étnicos sempre foi um problemão por lá, por causa disso. Por causa de uma herança maldita da era colonial. A parte urbana do país fala birmanês e é da etnia Bamar. Só que há grupos que não concordam em ser parte desse país e que não concordam em pagar impostos e ter que aprender a língua birmanesa. E o grupo que conseguiu garantir certa unidade por lá foi o exército. Eles o chamam de Tatmadaw. Esse é o primeiro nome gringo importante aqui pra gente. No começo, essas forças armadas eram muito respeitadas, eram até louvadas como os caras que adquiriram a independência dos malditos britânicos e salvaram o país de se desmembrar em pequenas forças insurgentes. Isso eles conquistaram de fato na raça. O Tatmadaw havia começado como um exército pequeno, desorganizado, mas se profissionalizou rapidamente por meio de experiência em batalha intensa e desenvolvimento institucional iniciado por militares que tinham sido treinados em academias militares do exterior. Buscando um certo grau de independência financeira, os militares criaram sua própria corporação para gerar lucros, de forma a garantir que seus batalhões estariam sempre suficientemente abastecidos. E o problema começa aí, porque os milicos começam administrando lojas, mas logo eles já estão trabalhando com exportação em grande escala e se tornam donos da economia. Quanto mais grana, mais eles controlam os negócios internos do país. Mais eles colocam os próprios familiares para trabalhar em altos cargos e acabam virando uma elite sanguessuga como todas as elites são. E nesse início da história nacional independente, havia um parlamento que era independente desse exército. Só que um líder militar chamado General Ne Win julgou que essa coisa de democracia, parlamentarismo era lenta, era desordenada demais,
e ele colocou o primeiro-ministro da época na parede. Ele falou: "Aí, o Nu", esse é o nome do primeiro-ministro. "Aí, o Nu, você vai ceder voluntariamente seu poder pra gente por uns anos e nós, os militares, vamos pôr ordem na casa." E esse foi o primeiro golpe militar de muitos na história de Mianmar, que aconteceu em setembro de 1958. Os militares fundaram um governo provisório que resolveu uns problemas de fato. Eles conseguiram demarcar a fronteira com a China, por exemplo, eles conseguiram tirar antigos reis do poder e eles controlaram preços de alimentos para dar uma força para a população camponesa. E eles resolveram um problema e criaram uma dezena de outros problemas. Tatmadaw começou a reestruturar o país e expulsar um grupo aqui para tal canto, outro grupo dali para outro canto. Eu cito aqui um livro. Os ocupantes desses territórios recebiam notícias de só 12 a 24 horas, dizendo que caminhões militares os buscariam e eles eram incapazes de trazer suas coisas consigo. Isso virou uma tendência geral na história daquele país. Minorias de outras religiões e outras regiões começaram a ser chutadas de um canto para o outro sem ter poder de opinar a respeito disso. Então, até o ano de 2016, 60 anos depois desse evento que eu estou mencionando, a gente viu na mídia coisas do tipo acontecendo com o que ficou conhecido como genocídio Rohingya. Myanmar entrevistou mais de 800 vítimas e usou imagens de satélite para comprovar a destruição de vilarejos onde viviam muçulmanos da minoria Rohingya. A perseguição, que começou em agosto do ano passado, provocou a fuga de mais de 700 mil pessoas para Bangladesh. Jornalistas aqui esqueceram de mencionar que isso rola com diferentes grupos desde os anos 50. Essa é a rotina sangrenta daquele país. E aí tudo isso acontece por força do exército. Ele vai lá, ele queima seu vilarejo e fala: "Pega seus filhos aí e seus idosos, seja lá o que for, e anda uns 200 quilômetros pro leste, sem carro, foda-se, vai. Vai buscar refúgio em algum outro país, a gente não quer mais vocês aqui." E nessas, um monte de gente acaba morrendo pelo caminho, igual bicho. E além de incendiarem aldeias inteiras, o exército tem uma tendência absurda de usar estupro como arma de desmoralização para quem resiste em se mover. É um negócio horroroso e não é novidade por lá. Os poucos que tiveram coragem de criticar a junta militar publicamente foram músicos e escritores. Em 1960, o exército prometeu eleições que eram para acontecer no mês de fevereiro. E, contra suas expectativas, a maioria esmagadora da população escolheu afastar os militares de volta para suas casernas e colocar no poder um partido chamado AFPFL, que era uma coalizão da esquerda, mais o primeiro-ministro budista UNU. E esse UNU cometeu um grande erro nesse momento. Em vez de criar freios para o poder para os militares, ele se meteu em declarar o budismo como religião de Estado para fortalecer a classe dos monges. Então, automaticamente, as minorias frustradas, que eram minorias cristãs, muçulmanas ou de qualquer outra crença, começaram a se organizar como uma resistência armada. E os políticos de Mianmar mais de uma vez fracassaram em resolver esse problema antigo étnico. Então tem um comentário à época de um tal Dr. Ba Maw, que diz o seguinte: "Os birmanenses, como um todo, mostram uma mentalidade de grande raça em seu trato com as raças nativas minoritárias. Eles têm dificuldade para esquecer de seu longo período de dominação sobre esses grupos." E a reação do Tatmadaw é algo que a gente pode imaginar. Em 2 de março de 1962, eles declaram o UNU um mau primeiro-ministro e realizam outro golpe militar.
Só que dessa vez, todo mundo que compunha o governo vai para a cadeia. A resistência não podia vir da classe política, porque ela estava inteira encarcerada, e os monges ficaram pianinho nos templos deles, não abriram a boca. E quem deu a cara à tapa foi o movimento estudantil. E aqui começa a resistência cultural de escritores e artistas. O que eles não esperavam era uma reação tão violenta dos militares. Então, no primeiríssimo protesto que aconteceu na Universidade de Yangon, houve munição viva sendo usada pelo exército. Essa virou uma segunda tendência das Forças Armadas de Mianmar. Não custa muito para eles atirar contra a própria população com munição letal. E aqui se iniciam os anos de chumbo daquele país, que vão de 1962 até 74. Mais uma vez, os monges aceitaram se registrar junto ao exército e foram cooptados. Por décadas, eles não abririam a boca para criticá-lo por seus atos. Essa cena que eu mostro na tela é algo que você vai ver acontecendo até hoje. A gente tem uma adolescente se protegendo do exército usando uma porra de uma frigideira. São cartazes e escudos feitos de madeira contra fuzis da tropa de choque. São milicos atirando granadas de fumaça e munição viva contra um protesto pacífico. E Mianmar é muito única no mundo porque esse tipo de situação se normalizou e acontece desde a época que eu mencionei, nos anos de 1960 até hoje. O mundo se tornou um pouquinho mais rigoroso com questões humanitárias e em países formados por gente com um pouquinho de fibra, houve a punição severa de militares que mataram a própria população em ditaduras ou culpados por crimes de guerra. E a história da segunda metade do século XX foi de fato uma história do desenvolvimento de regras contra o genocídio, contra a tortura e contra a perseguição política. Só que Mianmar vive congelada no tempo, vive congelada no período anterior. O fato do país ter saído da independência e já entrado numa forma de isolacionismo internacional impediu que eles criassem, a nível de diplomacia, amizades e laços com outros países da região. Então Mianmar está sozinha. Durante a Guerra Fria, por exemplo, ela foi inimiga do bloco comunista, mas ela também foi totalmente ignorada pelo Ocidente capitalista. Então ninguém, a não ser jornalistas e ativistas voluntários, sai em socorro daquela população desde então. A criação de solidariedade internacional para aquele país acabou se dando por esforços de músicos. E músicos têm um papel mais importante aqui para a entrada de auxílio humanitário naquele país do que tem em qualquer outro lugar do mundo, eu arrisco dizer. O punk de Mianmar criou laços importantes de países como a Indonésia ou a Inglaterra. Só que não são laços assim com os governos desse país, são laços com coletivos anarquistas, com a esquerda local. E no caso do hip hop, não é raro você ver a participação de rappers da Tailândia ou do Nepal nos clipes dos manos de Mianmar. Vários rappers de lá acabam tendo que se refugiar na Tailândia em sua fuga da junta militar. E esse mano que eu mostro aí, por exemplo, é um rapper da Tailândia. E no final do trecho que eu deixei, ele menciona o gesto de 3 dedos que você vai ver em vários protestos recentes da Ásia. Esse virou um símbolo para os protestos unidos da Tailândia, a partir do seu golpe de Estado de 2014, e também do Camboja e do Mianmar. Um dos princípios que eles estão compartilhando aqui é de solidariedade interracial. E essa virou uma das marcas dos movimentos musicais de resistência por lá. Artistas tiveram que criar uma rede de solidariedade entre países destruídos pela classe militar, mas também com outros povos da montanha de Mianmar.
E para resumir a história da região daí para frente, os militares nunca saíram do poder, até hoje, o ano de Nosso Senhor de 2025. Só que a população civil iniciou uma revolução democrática desde a deposição da sua última primeira-ministra, a Aung San Suu Kyi, em 2021. Então, anarquistas, sindicalistas, liberais e guerrilheiros dos povos da montanha que eu mencionei estão unidos contra a junta militar. A mesma que é a dona dos grandes conglomerados e que então é consequentemente a classe capitalista que rege aquele país. E esse é um fator importante a se considerar. Já em 1962, os militares tomaram todas as empresas estrangeiras estatais do país e colocaram seu alto escalão no poder delas. Então a maioria dos generais bunda mole nem imaginava como administrar uma empresa petrolífera, por exemplo, ou de extração de minerais. E eles me fizeram o favor de quebrar o país por burrice, enfiando numa crise econômica do qual ele nunca saiu. A história posterior de Myanmar é uma história de altos e baixos. Às vezes o exército relaxa um pouco e há espaço para manifestações democráticas. E às vezes ele libera eleições e algum líder, como a mais recente, Aung San Suu Kyi, assume o poder. Só que eles deixam esses líderes trabalharem com uma arma na cabeça. No fundo, os militares sempre estiveram no controle de tudo. E num raro período de trégua surgiu o hip hop por lá. Aqui eu tô falando já do começo da era da internet rápida naquele país, o ano 2000, quando a juventude começou a ter contato com culturas undergrounds de outros países e quando se formou um grupo de hip hop chamado Acid. O Acid é também conhecido como Anti-Capitalist Intellectual Disciples, que significa discípulos intelectuais do anticapitalismo. Ele foi um coletivo musical que ganhou notoriedade por suas letras sobre a vida comum mesmo da rapaziada, só que acabava passando mensagens veladas que tinham um cunho mais político, que tinham críticas ao governo militar e à opressão que minorias étnicas estavam sofrendo. E o birmanês, como dá pra gente imaginar, não era uma língua com tradição no rap. E esses caras acabaram inventando técnicas de rima e de vocal que eu não conseguiria explicar porque eu nem imagino como a língua lá funciona. Mas basta dizer que eles ensinaram uma geração inteira a fazer rap. Como você vai ouvir nessa música aqui, as influências de Wu-Tang Clan e NWA são evidentes. E no período seguinte, em 2008, houve a tal Revolução Açafrão. Essa foi uma das raras vezes em que monges tomaram coragem de peitar o governo. E a resposta foi mais bala contra a população e monges sendo espancados na rua. Nesse momento, mesmo o cidadão comum começou a odiar o exército. E o vocalista do Acid, um cara chamado Zayator, foi preso pela primeira vez nessa ocasião, quando ele estava rangando num restaurante em Yangon com amigos, e ele foi acusado de coisas como envolvimento no movimento pró-democracia juvenil. E mais tarde ele, de fato, depois de 5 anos na cadeia, ele virou um ativista social e político, e esse foi o caminho natural de vários artistas. E até a década de 2020, mais de 12 anos depois, quando esse cara já era um homem maduro, ele estava sendo preso vez atrás de outra por alegações falsas. Por tráfico de drogas, por terrorismo, tudo em prisões, sem julgamento. Em novembro de 2021, Zayator foi preso pela junta militar de Myanmar e acusado de planejar ataques a alvos da junta sob a lei antiterrorismo e a lei de proteção à propriedade pública, seja lá o que for isso. Zayator foi condenado à morte em janeiro de 2022 e fuzilado junto com outros 3 ativistas pela democracia em 23 de julho de 2022,
numa época em que os milicos queriam mostrar serviço para os seus superiores. E é assim que as coisas funcionam. Quando eles precisam fazer alguém de exemplo para assustar a população, eles pegam algum artista aqui e executam publicamente só para mandar uma mensagem. E o grande problema foi que matar um cara icônico como Zayatoh saiu pela culatra do Taj Mahal. Esse cara se tornou um símbolo da geração jovem birmanesa que usava a arte como resistência. Isso só fez o movimento hip hop se multiplicar por lá. O governo tentou agir contra isso, é claro. As músicas do Acid foram removidas de todas as plataformas locais da internet de Myanmar. Membros restantes do grupo tiveram que fugir ou entrar na clandestinidade, por uma banda que eles tiveram, 20 anos atrás. E foi nesse momento que uma nova geração de revoltados emerge da juventude urbana de Yangon. Seu símbolo máximo se tornou uma música composta pelo próprio Zayatoh, chamada Kabar Manyak Bu, Não Seremos Esquecidos, que recebeu dezenas de covers, versões de artistas que vão desde a Turquia até a Noruega. E hoje esse é meio que o hino da revolta daquele país. A minha versão preferida dessa música é de duas bandas punks, chamado Cacerolaço e The Rebel Riot, que se formaram bem nessa época de revolta generalizada da Revolução Açafrão e eventos subsequentes. Eu vou deixar um trechinho da letra desse som traduzido na tela. Tá na hora da gente falar do surgimento do punk rock por lá, e um porta-voz internacional evidente dessa cena é um mano chamado Cho Cho, vocalista do The Rebel Riot. Essa banda não tem nada pra ser famosa na nossa época. Ela é uma banda narcopunk bem raiz mesmo, com alguma influência de metal, que escreve exclusivamente letras políticas numa época em que o punk político deixou de ser levado a sério pela grande mídia. Só que quando a gente olha para a trajetória política desses manos, a gente entende porque eles são famosos. Ano passado, seu vocalista foi entrevistado e elogiadíssimo num órgão de mídia alemão como Frankfurter Rundschau, que é tipo a revista Veja de lá. Ele foi posto como representante da luta pela democracia. Isso é muito raro de se ver quando se trata de punks. E esse artigo que eu mencionei tem um nome meio tosco, né? Tá na cara que o escritor dele é bem intencionado, só que ele é um playboy engravatado. Ele chama The Rebel Riot, vociferantes inimigos do Estado. E ele descreve nesse artigo a repressão violenta do regime de Myanmar, cujo exército está sendo apoiado pela Rússia, inclusive, e resultou na prisão de mais de 27 mil pessoas e na morte de 5.600, segundo uma ONG local, diz ele. E relata que desde o golpe militar de fevereiro de 21, ele e sua banda foram um dos primeiros a se manifestar publicamente contra o regime,
E eles são herdeiros diretos do movimento hip hop, que atinge agora uma outra parcela da juventude. E apesar dos riscos de serem presos e mortos, os caras dessa banda continuam produzindo críticas ao exército, muitas vezes em inglês agora, para alcançar um público internacional. Isso é um fator muito importante, porque é fácil pra gente criticar bandas brasileiras, por exemplo, por serem paga-pau de Sex Pistols e querer cantar em inglês, né? Às vezes não faz muito sentido fazer isso. Só que no caso de Mianmar, você cantar ou pelo menos traduzir as suas letras para o inglês virou um jeito de espalhar uma mensagem que ficaria pairando no vácuo, porque ninguém fora de lá fala birmanês. Essa, portanto, é uma estratégia de sobrevivência e uma forma de angariar verbas do estrangeiro para apoiar causas locais. Porque $1 que não compra nada nos Estados Unidos, por exemplo, compra muita coisa em Mianmar. E de fato, iniciativas como o The Rebel Riot atraíram e atraem dinheiro para a causa da resistência contra a junta militar. Esses caras conseguem melhor do que qualquer ONG atrair grana para o programa Foods Not Bombs Myanmar, que é algo que une os punks da Indonésia e os de Myanmar e que eu tratei no episódio anterior da série. São simplesmente punks que arrecadam grana e distribuem comida para a molecada de rua ou que perdeu a casa por catástrofes naturais. No caso do punk de Myanmar, eles ganharam muito respeito da população budista ajudando famílias em dificuldade. Eles acabaram sendo o primeiro grupo a ajudar e dar alguma visibilidade para a população trans e queer daquele país, que se lasca de um jeito que você pode imaginar, e além de ajudar minorias étnicas. E o punk atraiu grana para a guerrilha também, para gente que está se unindo aos povos das montanhas, às vezes sem nem falar a língua deles, para pegar em armas e botar tudo para perder contra o exército. E essa coisa de virar guerrilheiro é geralmente romantizada pela gente, porque é facinho você meter uma camiseta do Che Guevara que você comprou na porra da internet por R$50 e pagar de guerrilheiro de boteco, tá ligado? Só que tem um lance que a gente precisa enfiar na cabeça sobre a essência de qualquer guerrilha. Este na tela é um vídeo sobre a Tin Sen, que é uma guerrilheira que saiu da cidade grande na adolescência e se especializou em pilotar drones para lançar bomba caseira contra veículos de milico. O seu grupo é formado por minas que desenvolvem jogos para arrecadar dinheiro com publicidade e reverter essa verba para comprar drone desses caseiros mesmo. As bugigangas que a rapaziada paga uma grana para tirar foto do bairro, sabe? Só que elas compram isso, fabricam bomba caseira com produtos de limpeza e pólvora e usam os drones para despejá-los contra veículos militares. E elas se tornaram o terror da junta militar em certas regiões do país. Ninguém captura essas minas. É uma gente muito sangue nos olhos, altamente especializada, tanto em interceptação de sinais de rádio, em hacking, em programação, em química mesmo. E essa guria em questão tem 25 anos de idade e nunca mais vai poder voltar para casa. Porque quando você resolve virar guerrilheiro, em qualquer guerra civil, você tá rasgando seu RG. Você nunca mais vai poder arrumar um emprego, pisar numa cidade, visitar sua família, até conseguir a revolução que você almeja. Essa mina nem sabe se vai viver para ver isso acontecer. E esse é o caráter real das guerrilhas. Esse é um risco que você não pode exigir de ninguém. Essa mina em particular era uma estudante universitária num país pobre quando o último golpe aconteceu. E provavelmente ela era considerada uma patricinha, uma pessoa privilegiada. Só que ela optou por esse caminho. E é isso que acontece em guerras civis e ditaduras militares. A situação força pessoas que nunca tinham pensado em encostar numa arma em pôr tudo pra foder mesmo. Em dedicar a própria vida a uma causa política.
Então eu tô pesquisando esse episódio há umas 3 semanas já, e eu ouvi mais de uma história de professores, de enfermeiras, de gente pacífica mesmo, que nunca deu um soco numa briga, tá ligado? Mas que perdeu família e amigos por causa da ação dos milicos e simplesmente foram engolidas pela revolta e se dedicaram à causa da guerrilha. E a gente tem que ser muito otário pra romantizar esse tipo de existência. A vida das pessoas é uma merda, é um ciclo de ansiedade sem fim, tá ligado? Elas vão morrer cedo e elas sabem disso. Ao mesmo tempo que elas estão do lado certo, a luta delas é justa. E há poucas formas de a gente, no Brasil, ajudar minimamente a causa dessas pessoas, é claro. Uma delas é entendendo a situação e passando essa informação pra frente. Eu acho que o jornalismo brasileiro mal fala sobre Mianmar, e quando fala, a informação sempre sai pela metade. Um exemplo disso foi aquele caso sobre o genocídio Rohingya, que foi muito bem coberto aqui, que de fato é um lance horroroso. Foram 750 mil pessoas deslocadas na marra dos seus próprios territórios, suas aldeias, e existem relatos de os milicos terem estuprado a filha na frente dos pais para mandar a mensagem: vocês deveriam ir embora. E é isso que acontece quando se dá poder para militar em qualquer lugar do mundo e qualquer tipo de governo. Milico se acha uma espécie superior, se considera um poder moderador, como eles gostam de falar, mais disciplinado e mais sangue frio do que o resto da população. A experiência do mundo desde as guerras mundiais, pelo menos, mostra que a ideologia militar é um câncer dentro da sua sociedade. O Brasil teve ameaças de volta de um governo militar recentemente, e eu sei que meu público nesse canal ou é punk, ou é gótico, ou são os manos do rap, fora o público comunista e anarquista. Então eu tô pregando pra convertido aqui e falando coisas com as quais vocês concordam. Mas a gente sabe muito bem, uma coisa que a gente no Brasil aprende com Mianmar é o seguinte: se você der poder pra milico, eles vão começar a matar a própria população sem dó. Nós no país temos a sorte de termos um dos exércitos marinha aeronáutica mais estúpidos a rastejar pelo planeta Terra. Eles não conseguiram se organizar o suficiente para acabar um golpe de estado que tinha sido dado para eles de bandeja, e isso é sorte pura pra gente. Vocês se lembram do Jair Bolsonaro começando a vir com o papo de que o problema do Brasil era ameaça interna, inimigo interno. Esse é o papo mais perigoso a sair pela latrina que um militar chama de boca. Foi o mesmíssimo papo que o general Ne Win, lá no Mianmar, soltou para sua população em 1962, antes de começar a matar adolescente para manter o poder nas mãos de um monte de velho caquético. Militar de alto escalão no terceiro mundo é sempre um vira-lata, e a partir da Revolução Açafrão de 2008, o exército birmanês perdeu tanto a credibilidade que começou a sequestrar jovens de aldeia, entupir os moleques de metanfetamina e colocar eles na infantaria para matar a própria população em outro canto do país. Uma parte da resistência é formada pelos militares de baixo escalão que se tocaram do que estava acontecendo, virou a casaca, abandonou o exército e se voltou para a guerrilha. E o punk que eu mencionei tá dando entrevistas desde 2010 para qualquer podcast, jornal e documentarista que pede para trocar ideia com ele. É gente finíssima, super aberto. E eu vi algumas dezenas de horas de entrevista dele falando, e um lance interessante que ele menciona é que chegou no momento do punk de Yangon, em que eles contavam com 2.000 pessoas ativas no movimento, tudo organizada, todo mundo com contato entre si. Você tinha várias bandas, vários zineiros, gente ativa na causa. Hoje só sobraram 500. Não porque algumas viraram pastores evangélicos ou banqueiros, mas porque várias foram assassinadas simplesmente, ou porque a consequência da vida desses manos muitas vezes é ir pra Kachin, que é uma região rebelde ao norte, e se unir à guerrilha. Isso é 3/4 de uma cena desistindo da vida normal e saindo pra pegar em armas e botar tudo pra fuder, minha gente. Toda a solidariedade desses manos, eu não sei nem como acabar esse episódio. A informação que eu passo aqui existe graças à música underground e esforços de músicos que não vivem de música, embora eles sejam bem profissionais e mandam muito bem. Vocês devem ter visto a qualidade dos clipes que eu coloquei durante o episódio.
Eles não tiveram grandes equipes de engenheiros de som por trás, ou um estúdio muito bom. Era tudo trampo caseiro mesmo. E qualquer jornalista que tente pisar em Mianmar, tem vários interessados em fazer isso, acaba sendo convencido de que vai perder a própria vida e acaba voltando. Então nos sobra a música que chega até nós, que vem de upload de quem vive na diáspora, ou seja, gente de Mianmar vivendo no Japão ou na Tailândia, que acaba recebendo música dos seus parceiros clandestinamente e divulga pra gente. E tá aí como a gente apoia a causa dos caras. Desenvolvedores de jogos estão criando aplicativos pra gente poder baixar por aqui e gerar grana de publicidade pra causa de Mianmar. E esses caras não vão comprar a vodka Shirock pra mostrar pros amigos, só que eles vão bancar munição pra causa antifascista. Né? Então vai atrás de um jogo chamado War of Heroes, The PDF Game, clicando no link que eu deixo aqui e que também vai na descrição do episódio. Além disso, eu tenho uma fonte confiável, que é um jornalista americano erradicado em Mianmar há mais de 15 anos, que toca o canal Insight Mianmar há já uns 10 anos. E tudo que você doar pro Patreon, pro PayPal dele, vai para causas humanitárias. Se você quiser doar essa grana especificamente para os punks, é só escrever no comentário da sua doação que é pro The Rebel Riot, que ele vai saber. Ele tem contato direto com esses coletivos punks, ele repassa a grana direto pros caras. Então 10 conto da gente alimenta um monte de gente por lá, que tá passando fome e sede por causa do terremoto da semana passada. Tem muita gente sem água, sem energia, sem comida nesse exato momento que você vai estar ajudando, você dá uma força. E eu nem preciso dizer, jamais doe dinheiro para órgãos oficiais do governo de Mianmar. Essa grana vai virar jet ski para filhinho engomado de militar. Eu deixo na descrição do episódio o link de todas as bandas e fontes que eu citei aqui. Eu recomendo seguir o canal deles, dar uma força, porque qualquer dinheiro que entrar para eles vai ajudar a causa. Valeu por assistir.